Já que nós falamos em outro vídeo sobre a banalidade do mal em relação à prisão do Eichmann, no vídeo da Hannah Arendt, vamos falar agora sobre o experimento de Milgram. Essa apresentação pretende ser bem rápida, é só uma ilustração do que foi dito sobre a Hannah Arendt. Você consegue estudos aprofundados sobre o experimento de Milgram, filmes, discussões, teses, artigos, vídeos mais elaborados. Então aqui é uma forma de nos situarmos. O experimento de Milgram, Stanley Milgram, foi o psicólogo coordenador desse estudo. Esse estudo foi feito exatamente por conta do julgamento do Eichmann. Então, o Eichmann foi capturado em 1960, o experimento se iniciou no início da década de 60 também. A gente deve se lembrar que o totalitarismo é o regime de governo que estava em vigor por ocasião do nazismo, da ascensão do fascismo. No totalitarismo você tem a liderança de um ente carismático. Existe uma figura que as pessoas que angaria a opinião pública, que nós estamos vendo nessa imagem o próprio Hitler, uma série de pessoas fazendo uma saudação nazista. Ele é um exemplo dessa liderança carismática, popular, com um discurso contra a ordem estabelecida. E no caso do próprio Hitler, que escreveu o livro Minha Luta, Mein Kampf, isso fica muito claro, essa briga antissistema, anti-judeus, antissemita, anti-marxismo, enfim, tá lá no livro. Minha Luta do Hitler. Então, o sistema está ruim, vamos mudar o sistema, vamos alterar o establishment. Nacionalismo, populismo. Então, você se lembra bem da eugenia, da idealização da raça ariana, e aí com isso vem a xenofobia, os discursos de ódio. No totalitarismo, o poder tem uma concentração, o poder é concentrado na mão de uma figura. Existe uma regulamentação dos meios de comunicação, então esses meios acabam sendo pressionados a se voltarem a determinado posicionamento, a convencer, a construir uma imagem daquele regime totalitário que seja adequado ao próprio regime. Então são algumas características que a gente percebe claramente nos regimes totalitários, inclusive no regime nazista, que é do qual a gente está tratando. Lembrando e recomendando duas obras da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém, que ajuda bem a gente a entender esse contexto dos direitos humanos contemporâneos e por que eles existem, qual a necessidade deles. Mais um ponto de revisão. Esse é o Eichmann. Eichmann foi um dos generais nazistas, não foi preso, ele fugiu, então ele não foi preso no fim da Segunda Guerra Mundial e veio para a Argentina. Depois ele foi capturado e foi julgado em Israel. Eu não vou falar mais sobre o Eichmann, porque esse foi o assunto de outro vídeo, vou deixar linkado aqui, mas vamos falar sobre o experimento de Milgram, que foi feito exatamente por conta do julgamento do Eichmann. A pergunta que Milgram fazia é: até que ponto um ser humano normal, lembre-se da banalidade do mal, até que ponto um ser humano normal, sem uma psicopatia, até que ponto esse ser humano normal consegue ir contra o outro se ele for ordenado, se houver uma determinação, se deontologicamente, se o dever, se a norma, se a ordem, se o superior determinar que ele deve fazer, até que ponto a pessoa faz, até que ponto você vai diante de ordens bem determinadas, progressivas, dadas por uma autoridade, alguém que você considera uma autoridade patronal, uma autoridade política, uma autoridade religiosa, uma autoridade familiar. O experimento de Milgram consistiu em... Eu vou falar de forma resumida, enquanto isso, valendo os slides. O experimento de Milgram consistiu em recrutar pessoas, voluntários, que participariam da pesquisa, e junto dessa pessoa que participaria da pesquisa existiriam pelo menos outras duas.
um suposto cientista que estava coordenando uma outra pesquisa, e um segundo voluntário. Essa pessoa que está sentada é o voluntário. Esse voluntário não sabe exatamente o que está acontecendo. Foi dito a ele que ele participaria de um experimento de ensino e aprendizagem. E essa pessoa que vocês estão vendo é um voluntário. Ele se submete à pesquisa. Esse voluntário acredita que ele está fazendo um papel de professor. Ele vai ensinar a outra pessoa determinadas lições com uma característica importante. A pessoa que está do outro lado, cada vez que ela errar uma questão, ela vai receber um choque. Esse choque vai aumentar progressivamente. Vai chegar um determinado ponto que a pessoa que está do outro lado, que na concepção desse senhor que está sentado é também um voluntário que realmente está levando choque, essa pessoa vai pedir para parar. O cientista, essa pessoa de branco do lado dele, vai dizer, não para. Está previsto dentro do experimento, não pare, continue dando choque. E essa pessoa que está do outro lado cada vez vai se sentir mais atingida, mais agredida, mais doente. O último botão levaria a pessoa à morte. O que acontece de fato é que todas essas pessoas são participantes do experimento. A pessoa de branco, de fato, é um pesquisador, mas não existe o choque. E a pessoa que estaria levando um choque, na verdade, é um ator. Cada pergunta que o voluntário, ator, errar, você aperta um botão e ele vai levar um choque. Cada vez esse choque vai ser mais forte. Esse assistente é um pesquisador, uma figura de autoridade. Quando o ator disser, para, eu não consigo mais, eu vou deixar um vídeo para que você veja isso. O teste consiste exatamente em saber se a cobaia vai parar ou não, ou até onde ela vai. Muito bem. Tais indivíduos, de forma consistente, demonstram um alto índice de submissão à autoridade do pesquisador ao obedecerem à ordem e provocar choques elétricos. Isso com a voltagem máxima e em indivíduos inocentes, naquela pessoa que está lá também supostamente como voluntária, o ator. Sobretudo em razão de suas consequências, o experimento tornou-se um dos mais impactantes e controversos das ciências humanas e sociais. O que esse experimento constatou é que a maioria das pessoas normais se submetem a agredir a outra pessoa, a apertar o botão de choque, mesmo a outra pessoa não querendo, se houver do lado dela uma figura de autoridade, esse pesquisador que diga, não, pode continuar, eu me responsabilizo, o experimento é meu, se acontecer alguma coisa errada, a responsabilidade é minha, pode dar o choque. A maior parte dos seres humanos normais dão o choque. Você consegue perceber claramente uma relação entre esse experimento e a banalidade do mal da Hannah Arendt. Quando a cobaia se negasse a continuar, um homem da equipe, o cientista, que na verdade não é nem entre aspas, é um cientista, só que não da forma como a cobaia pensava, o homem da equipe insistia que ela continuasse. Boa parte das cobaias obedeceram à autoridade, mesmo machucando a outra pessoa desconhecida. Como seria possível, então, trair tão facilmente a própria moralidade? Os valores que a pessoa supostamente tem. Por que seres humanos sensíveis e comuns se tornam agentes agressores e partícipes do sofrimento de pessoas inocentes? Eu vou deixar um vídeo que mostra essa experiência e sugiro fortemente que vocês vejam.